Olá a todos, muito bem-vindos ao terceiro podcast We Run This City, e desta vez temos um convidado muito especial que é o Rui Morato, representante, diretor, sales, everything da Christie's Porta da Frente, Avenida da Liberdade. Rui, obrigado por aceitares este convite, é uma honra ter-te aqui connosco. Privilégio estar aqui presente num podcast teu e ter recebido o teu convite, é excepcional. Olha, para mim é que é um privilégio. Sendo como nosso, também. Obrigado. É nosso, não é meu. Olha, quem é o Rui? Em duas palavras. Rui Morato, the one. Não. Não, pá, o Rui Morato é apenas alguém, isto já vai em mais que duas palavras, mas é um sonhador, lutador e que acredita que é possível. Fui aprendendo, limpei piscinas, arranjei esquentadores, máquinas de lavar, servi à mesa. Acabei por só tirar um curso superior mais tarde, suportado por mim, porque os meus pais não podiam. E um dia cheguei, trabalhei 10 anos numa empresa da área que eu tenho formação, que é marketing, e um dia o dono dessa empresa disse: olha, comprei os direitos de uma imobiliária, pá, tu como estás sempre disponível e dás aqui informação à malta, queres ir lá? Pá, foi há 14 anos atrás. 14? Sim, eu estou no ramo aí há 13, 14 anos, acho eu. Ele disse: pá, queres ir para lá? Eu: mas eu não percebo nada de casas, a única coisa sei é que tem telhado, portas, janelas. Ele: não há problema, vais ter formação, eu confio e faz a equipa. Nesse dia foi a decisão que eu tomei de sim, vamos para lá. Levei uma pessoa da minha confiança ao meu lado, que era na altura a minha assistente comercial, foi comigo para ser coordenadora de loja. E o que é que eu fiz? Fui buscar toda a gente com experiência zero, tal como eu, no ramo, a formar do zero. Quilómetro zero, só uma pessoa tinha experiência. Área processual era um risco muito grande, documentos, contratos, fundamental. Tinha que ser alguém que percebesse daquilo. Então começámos esse trabalho em Cascais e no primeiro ano fomos startup dessa marca, startup a nível nacional, a melhor nova agência, e isso deu-me uma pica brutal. Comecei-me a apaixonar pelo ramo. Na empresa que eu estava antes, do mesmo patrão, ele tinha dado a possibilidade de eu sair com licença sem vencimento. E eu, ok, então assim ainda é mais seguro, eu vou e se não der bem volto para trás. Só gostei tanto do desafio, do aprender, do ir conhecer os mercados, do andar na rua. Andei 2 anos na rua a fazer porta a porta, a pendurar placas de lonas, casa aberta, isto, aquilo, aquilo outro. Pá, e adorei. Sonhador, lutador e acredito que é possível. E acredita que é possível. Espetacular. Olha, estávamos a bocado de falar de hobbies. Qual é que é o hobby que te deixa louco? Eu adoro o desporto que eu pratico, eu adoro, que é o Krav Maga, porque para além de ser excelente em termos desportivos, físicos, preparação física, descarregar o stress, é muito bom em termos de valores. Não é nada de violência, como por vezes pode pensar, uma arte marcial de defesa pessoal, e adoro o conceito, revejo muito nos valores do meu mestre Rui Alves, consegue criar uma família, aquilo é uma segunda família. Uau. E é muito bom para o desporto e para o valor. Ele incuta em nós, e o fundamento do Krav Maga incute em todos nós, os praticantes, o respeito pelo próximo, o estar alerta com o que nos rodeia e estarmos preparados para o que é que nos possa surgir. Então, adoro. Acho que o Krav Maga é uma grande lição, é um grande desporto e é um hobby que eu adoro. Tocas aí em duas coisas maravilhosas, que é o respeito. E estarmos atentos àquilo que nos rodeia. Isso tem muito a ver com a nossa área, não achas? Sim, devemos respeitar o mercado, em que dentro do mercado estão os clientes, sejam compradores, sejam vendedores, sejam os restantes players. Portanto, eu acho que é essencial termos essa atitude de respeito. Temos que respeitar o que vai acontecendo no mercado. Nós não podemos mudar o mercado, fazemos parte dele e devemos nos adaptar. Então devemos respeitá-lo. Os clientes, obviamente, nós estamos cá para ajudar e para servir os clientes, portanto, devemos respeitá-los pelo que são e tentar ajudá-los e ir de encontro com as necessidades que eles têm. E os colegas, porque eu acho que o sol quando nasce é para todos e sozinhos não vamos a lado nenhum, portanto, devemos respeitar bastante os colegas, independentemente da marca, da cor, da zona, acho que devemos respeitá-los. Eu tento fazer isso, tento incutir isso às pessoas que trabalham à minha volta, portanto, é esse fator em termos de respeito. A questão de estarmos atentos à nossa envolvência é, se nós nos distrairmos, se nós não estivermos preocupados com o que nos rodeia,
não nos apercebemos do que está a acontecer, provavelmente perdemos boas oportunidades ou não estamos preparados para os desafios que vão surgir. Então temos de estar atentos, ver o que é que se passa à volta. Espetacular. Olha, falas de uma coisa muito importante, que é o respeito pelos colegas da profissão. Sim. Eticamente, eu conheço bem o vosso modo operandi e a vossa forma de estar junto de todo o mercado imobiliário em Portugal, que é um exemplo de boas práticas para todos e uma inspiração também. E nesse sentido, tu achas que a nível de regulamentação, de apoio, de formação, o que é que poderá mais ser feito pela nossa indústria para que a classe se respeite mais e para que tenha mais admiração, menos inveja, mais relação de empatia entre os pares, não é? Mais partilha. E a partilha não é só partilha de negócios, menos ego. E a partilha não é só partilha de negócios, porque a partilha de negócios é uma frase muito usada no nosso meio. Eu acho que, primeiro dizer que a porta da Frank Christie's está há 28 anos no mercado e só é possível estar tantos anos respeitando todas estas questões, estes players, estes fatores no mercado. E tentamos que assim continue e tentamos respeitar todos e se pudermos ajudar em alguma coisa no mercado, ótimo. Mas estamos constantemente a aprender, estamos constantemente a tentar crescer, a tentar melhorar. É a única forma. Eu vejo isso na empresa, ou seja, vejo isso em mim e revejo isso na empresa que represento. Relativamente ao mercado, claramente, evidente, eu acho que tem sido um tema muito partilhado pelos profissionais, principalmente pelos bons profissionais do nosso mercado, que deve haver uma regulamentação, tem que haver regras do jogo, não pode ser regras cada um com as suas. Nós revemos em alguns mercados internacionais, bebemos ou assimilamos conteúdos de alguns mercados internacionais e esquecemos que esses mercados são assim fortes e exemplares porque têm regras, nomeadamente os Estados Unidos têm regras, há um código ético, há um conjunto de coisas que tem que ser respeitado, há regras do jogo e assim, trabalhando igual para igual, é que se pode medir resultados e medir o sucesso e o que é o sucesso para cada um. Portanto, eu acho que em Portugal é muito importante, eu diria até que é urgente. Portanto, é as duas coisas essenciais, urgente e importante, haver uma regulamentação. As entidades competentes que estão ou que têm poder nesta resolução deste tema deveriam acelerar o processo, deveriam ouvir mais os profissionais, porque tem que haver mais força da nossa classe. Nós não podemos ser vistos como o vendedor de casas. Nós não somos um vendedor de casas, nós não somos um mostrador de casas. E se os há, devemos ajudá-los a que deixem de o ser. Devemos puxá-los para vir para o bom caminho. E para isso temos que partilhar conteúdos, temos que partilhar informação. E uma coisa que tu disseste muito bem, que é essencial, é a formação. A formação, a dedicação dos líderes para com os seus, o ter linhas muito bem definidas. Eu fiquei surpreendido com o que tu partilhaste comigo há pouco na nossa conversa, que tens uma definição muito clara, muito bem definida do que é uma apresentação de serviços. É muito mais do que só falar de serviços. E é aí que está, é isso que faz a diferença. Nós não podemos ser só o que é expectável, nós temos que ir para além disso, temos que acrescentar valor, temos que dar o quilómetro extra, como tu disseste. Então na nossa atividade isso é essencial. Se nós não começarmos cada vez mais a falar nisso, a transparecer a nossa preocupação nisso, tanto para essas entidades, como para uns com os outros e até para com os nossos clientes. Isso é mesmo muito importante. A regulamentação, a profissionalização à séria deste setor, para que possamos trabalhar bem e possamos estar cada vez mais focados em ajudar o cliente. E isso vai fazer com que o mercado melhore, que haja melhores oportunidades e vai haver oportunidade para toda a gente ganhar dinheiro. E aquela questão das marcas, claro que sim, as marcas vão existir sempre, vai haver tendencialmente quem goste mais de umas do que de outras, mas isso é natural. Acho é que não é necessário haver conflito, não tem que haver a minha melhor que a tua é tua, a minha é minha. Se calhar em conjunto podemos fazer algo muito interessante. Coisas giras, não é? Coisas giras. Olha, Rui, bom, conteúdo incrível. Tu estavas aqui a dizer, eu estava aqui a pensar, tu tens 13 anos de mediação imobiliária. Sensivelmente, certo? Não me recordo muito bem. A Christie's é de 1766?
A Christie's como leiloeira é a mais antiga do mundo, mas depois começou a ter outras áreas além da arte. Portanto, e no imobiliário está há menos anos do que na área da arte, mas já tem também muitos anos, sim. Qual é a história da Christie's? Queres partilhar connosco? Eu tenho curiosidade, e se calhar quem nos está a ouvir também. A Christie's, nós, na nossa atividade aqui, na nossa atividade imobiliário, não aprofundamos em demasia a história da Christie's. A Christie's é uma leiloeira conhecida no mundo inteiro, muito respeitada, com transações incríveis e tudo isso com muita força a partir da arte, do colecionismo, dessas questões. Depois, quando surgiu no imobiliário, a Christie's iniciou essa área do real estate em muitos países. Nós já estamos há mais de 12 anos como afiliados da Christie's, e a Christie's, por um lado, dá-nos um nome forte, dá-nos um espaço no mercado muito interessante, nacional e internacional, mas dá-nos também uma responsabilidade incrível. Nós temos que estar muito mais atentos ao detalhe, não podemos ir contra a expectativa dos clientes. A expectativa dos clientes, quando trabalham com um consultor Christie's ou com algum profissional do mundo Christie's, é muito acima da média, porque é o que é, como existem certas marcas de automóveis, de aviação, de relojoaria, por aí fora. A expectativa é mais elevada. Portanto, nós não podemos nunca dizer que somos os melhores, mas temos que fazer o melhor possível que esteja ao nosso alcance. Perdão. E para além disso, para ir de encontro, porquê? A Christie's é uma marca fortíssima, é uma marca incrível, com uma história de centenas de anos, portanto, e mesmo no real estate, estamos nas maiores cidades do mundo com transações incríveis, tanto em termos de imóveis com história, como em termos de valor. No entanto, não podemos pensar só nesse patamar. Nós temos que continuar com esse padrão de serviço na casa dos 150 mil euros, que já aconteceu, a Christie's transacionar uma casa de valores mais baixos, de 300, 2 milhões, 5 milhões, por aí fora. A Christie's é uma marca fortíssima, que exige muito respeito, exige uma dedicação e uma atenção incrível, porque é o que é esperado, é que seja um serviço diferenciado, mas não podemos escolher o tipo de cliente ou o tipo de imóvel, tem que ser para todos. Temos que fazer sempre. Nós costumamos dizer que não interessa o valor, interessa que o cliente tenha um serviço de luxo, não é? Porque isso é um luxo. Isso é que nos vai diferenciar. E isso é o interessante. Eu fiz uma formação de luxo que recomendo e que achei muito interessante no ISEG, em que logo uma das primeiras perguntas é: o que é o luxo? E a tendência é o luxo é o que é caro. Não é o que é caro, é o que tem muito valor, o que é exclusivo, o que é diferenciado. Então o que é luxo para ti pode não ser para mim, pode não ser para outra pessoa. Então, para mim, luxo é ter saúde, é poder desfrutar de um tempo saudável com os meus amigos e com a minha família. Isso para mim é um luxo. Mas ter um Porsche é um luxo, se valorizarmos o Porsche. Se for um desejo, sim, é um luxo. Ter casa é um luxo, só o ter casa é um luxo, porque há muitos que não têm. Portanto, o ter casa é um luxo. Depois a casa de luxo já é outra coisa. Já é para quem ambiciona, para quem pode, para quem tem essa possibilidade de ter algo diferenciado, exclusivo, diferente. Uau! Portanto, o serviço de luxo é realmente termos, como recebi hoje, felizmente hoje de manhã, ontem ao final do dia recebi uma notícia menos boa. Hoje de manhã recebi uma notícia fantástica, que é um cliente a enviar uma mensagem para um dos nossos administradores a dizer: uau! Que serviço formidável, incrível, acabei de assinar, estou muito feliz por terem... Portanto, não se falou do valor da casa, não se falou da localização da casa, foi o cliente a dizer que, uau, gostou. É isso. Isso é um luxo, ter clientes assim. E podermos ter esse feedback. Portanto, é para aí que temos que caminhar todos. Boa. Não só a porta da frente com isso, como todas as outras marcas. Se todos nós fizermos o melhor possível de cada um todos os dias, e se pudermos acrescentar um danoninho, aquele danoninho é brutal. E, sendo diretor da porta da Frente Christie's em Lisboa, tarde na Avenida Liberdade, continuo a bater portas, continuo a pendurar placas. Continuas a fazer o mesmo? Continuo a fazer o mesmo, só não faço mais porque a agenda está um pouco mais apertada, mas... O que é que sentes quando fazes isso? Vivo. Isto é giro. Vamos fazer uma outra análise. Como é que tu sentes, passado 6 meses, como é que está o mercado imobiliário atualmente? Qual é a tua sensibilidade? Tu que és uma pessoa que anda com frequência na rua, com clientes, com os teus consultores, com investidores, que és uma pessoa, és um operacional, és um executivo, na minha ótica, és uma pessoa de fazer acontecer, e isso é que faz toda a diferença hoje em dia.
especialmente com estas mudanças que estamos a sentir e que estávamos a falar ainda há bocado. Ou seja, nós saímos de um Covid, de repente temos uma inflação, logo de seguida temos uma guerra, em simultâneo temos as taxas de juros que não param de aumentar. Neste momento a Euribor a 12 meses está a 4,15 e hoje está a existir uma reunião no Banco Central Europeu novamente para aumentar as taxas. Nos Estados Unidos estão a 5,5. Christine Lagarde já veio informar, em Sintra inclusivamente, que até a inflação estar a 2%, as taxas não vão baixar. O que é que tu sentes dos clientes proprietários, dos clientes que estão à procura também neste momento de fazer os seus primeiros investimentos ou que estão ativamente a investir no mercado? Qual é a tua sensibilidade? O que é que tu sentes atualmente? Eu acho que o mercado, a parte boa é que com todos esses desafios, felizmente para todos nós, o mercado imobiliário em Portugal continua quente, continua positivo, continua com mais procura do que oferta. Apesar de todas estas politiquices que têm havido, concordam, outros discordam, o mercado felizmente continua quente. Está um pouco desequilibrado em algumas situações, começando pela lei base do mercado, que é a procura versus oferta. Sim, porque é que há muita procura e pouca oferta. Não podemos olhar só que é por causa dos estrangeiros terem vindo para cá ou só por causa do Golden Visa. Não, isso não é tão significativo no número. O Golden Visa vai continuar, não é? E vai continuar, ou seja, todos os dias há anúncios que vai acabar e que vai ser isto e que vai ser aquilo, mas vai continuando. Portanto, quando mete política nunca sabe. Julho, é para continuar, não é? Eu nessa parte, quando mete política, não opino muito, porque as mudanças são tantas e os interesses são muito variados, portanto vamos ver um dia de cada vez. Agora a verdade é que o mercado continua quente, continua a haver muita procura, a pouca oferta não é só fruto da procura ter aumentado, porque não é só a procura internacional. Há muitas cidades, muitas terras no país que continuam com mais procura do que oferta e não são clientes estrangeiros que vão para lá. O que aconteceu é que, por fruto de várias situações, a construção parou durante uns tempos. 10 anos. Exatamente. Portanto, sensivelmente uma década sem haver construção suficiente, claro que isso iria ter impacto mais adiante. E estamos a ter. Juntámos a isso o Golden Visa, o residente não habitual, o modo de vida em Portugal, porque é agradável, é seguro. Temos muitos clientes, nós, tu, as diferentes marcas, clientes que vêm de países que fogem ou das questões sociais, ou das guerras, ou da insegurança na rua, como acontece no Brasil, das questões políticas, portanto, e procuram um país porque nós somos um cantinho, com sol, boa comida, seguro, inclusão, está tudo bem, recebemos bem toda a gente. E, para além disso, precisamos dessas pessoas por questões culturais, por questões de aprendizagem, de partilha, mas também porque o nosso país, infelizmente, e isto dava uma conversa aqui muito mais longa, não temos natalidade suficiente, portanto, a população está a ficar um pouco envelhecida. Então, são todos muito bem-vindos para viver, para desfrutar, seja para trabalhar, para apanhar sol. Eu acho que são todos muito bem-vindos. Relativamente ao mercado, eu acho que, acima de tudo, o que está a acontecer está a haver mudanças muito rápidas, muito frequentes, em que, tal como falámos os dois um pouco hoje, ao início do dia, na minha opinião, vencerá ou manter-se-á no mercado quem melhor se adaptar. Porque chegou-se a falar há uns anos atrás que fazia-se análises do mercado há 10 anos, depois a 5, depois a 2, a 1, e agora este mês está assim, para o mês que vem vamos ver. Então o truque vai ser mesmo muita formação, partilha de informação, prepararmos ao máximo e termos uma capacidade de resiliência e de adaptação incrível. Se nós não nos adaptarmos, se não estivermos abertos à mudança, a perceber o que é que se está a passar, se não darmos no terreno como estávamos a falar hoje, não dá para estar fechado a analisar uma tabela de Excel. A tabela de Excel dá-nos números, mas o que é que faz com que aqueles números aconteçam? Algo que se passa no terreno. Então temos que ir lá, temos que ir perceber o que se passa com os proprietários, o que se passa com os bairros, com as cidades. A realidade da Graça é diferente da realidade da Lapa, das Avenidas Novas, Lisboa diferente do Porto, Coimbra ou da Aveiro. Portanto, tudo isto faz com que os profissionais desta profissão devam estar muito preparados, devem investir muito na formação, na aprendizagem, no entender o que se passa, porque quando alguém se senta à nossa frente, espera que nós tenhamos informação para lhes dar que os ajudem a tomar uma boa decisão, como estavas a partilhar há pouco. Consultoria pura e dura. Consultoria. Portanto, nós somos profissionais do imobiliário, portanto, quem se senta connosco não quer só que nós digamos que o ACM, e o ACM é para quem está no mercado, é conhecido, mas a análise comparativa de mercado, que nos diz os valores aproximados, a zona A, B ou C,
A pessoa não quer só isso, porque a pessoa tem uma ideia de valor, mas para além disso, por vezes, profissionais da mesma zona, mas marcas diferentes, têm argumentos diferentes. Então o que nós temos que ter noção é que temos que acrescentar valor na informação partilhada com o cliente, seja o proprietário, que deve ser bem aconselhado para fazer o melhor negócio possível, seja o comprador. E isto é possível. Informação cada vez mais detalhada e mais transparente. A transparência tem que continuar a existir. Senão, um dia corremos o risco de ser uma profissão com pouca credibilidade. Há quem nos tente colocar nesse ponto. Eu não defendo isso todo. Nós acordamos cedo para trabalhar nisto, para nos entregarmos às nossas organizações, às nossas equipas, aos nossos clientes. E para isso temos que nos preparar. Eu não leio determinado tipo de revistas. Eu leio as revistas que tenham a ver comigo, com a minha profissão, que me preparem mais. E não posso ler só uma, senão fico refém daquela opinião ou daquele artigo. Portanto, tenho que ler várias coisas, tenho que ir entendendo. E depois, como tu fazes tão bem, de uma forma incrível, é ir para o terreno. Perceber o que se passa. Porque a maior parte fica sentado na secretária, ou está na piscina, ou não sei o quê. E tu ires ao terreno e fazeres isso e quereres acompanhar isso, és um exemplo para as tuas pessoas. E sentes no terreno as coisas. Tipo, tu acreditas neste formato, exatamente, tens uma percepção real. Uma percepção e sentes o brilho do olho do cliente. E sentes que o cliente necessita hoje de tomar decisões de forma consciente. Sim. Ele não pode tomar decisões, não é? De percepções, de suposições. Não pode ser levado pelo... Ou seja, eu quando tomo uma decisão, eu quero fazer um investimento. Esse investimento carece de quê? Carece de estudo, sim. De análise. De análise, não é? para que se possa tirar dali as informações ideais para a melhor decisão. Nós há pouco vinhamos a passear na rua e tu cumprimentas outra pessoa e conheces este café e viste que estava outro sítio em obras e que isto estava a acontecer, e só é possível se andarmos na rua. Se alguém disser, mas a cidade é grande, o país é grande, não é nada. Não é nada grande. Então quando nós que fazemos eventos no Brasil, e vamos muitas vezes a São Paulo e ao Rio de Janeiro, e falamos, então mas Lisboa ou Portugal é grande, então mas São Paulo tem 14 milhões de habitantes, a grande São Paulo tem 20 e tal, então é grande. Lisboa. Exato, não é nada grande, está tudo bem, é possível. Então acho isto, resumindo, o mercado está com mudanças muito frequentes, coisas diferentes a acontecer, e nós temos que nos adaptar para conseguir estar neste meio e podermos ser um profissional do imobiliário. Não podemos ser mostradores de casas, temos que ser profissionais do imobiliário. Boa, excelente. Olha, profissionais no imobiliário, acho que dava uma bela rede. Olha, tu tocas aqui numa questão fundamental, que é a profissionalização e também o cliente internacional. São duas questões distintas. E no último podcast até fizemos umas contas simples, não é? No primeiro trimestre de 2023 foram vendidas cerca de 34 mil habitações em Portugal. O Porto neste momento está a vender mais imóveis que Lisboa, não é? Ou seja, estamos a falar de uma diferença residual de mais 200 unidades, isto no mercado residencial, não é? Estamos a falar que em Lisboa foram vendidas 9.600, 700 habitações e o Porto 9.900, sensivelmente. Destas 34 mil casas, se nós contabilizarmos que 50% foi feita com particular, não é? Ou seja, e 50% com a intervenção imobiliária, estamos a falar que 34 divididos por 2 dá 16 mil, será isso? Sensivelmente. Sim. Existem 40 mil profissionais em 3 meses. E nós conhecemos muitos profissionais bons e boas equipas que vendem 3, 4, 10 imóveis, 15 imóveis por mês. Quer dizer que há muitos que não estão a vender nada. Há muita malta que não está a vender nada. Será isso? Eu acho que é. Porque falas na profissionalização, não é? Porque eu acredito que tudo é feedback na vida, não há erro. Ou seja, se eu não estou a conseguir, é porque alguma coisa, de facto, não está a correr bem e eu tenho que fazer uma autoanálise. Ou procurar uma solução que é isso mesmo, que me traga verdadeira expertise na área, digamos assim, não é? Porque tu disseste muito bem, mostrar casas só não dá. Eu ando a dizer há cerca de 1 ano que a malta que está nesta área entrou a partir de 2014 70% dos profissionais. Quando estava tudo a correr bem, né? Tipo, já estava em crescente o mercado. Exatamente, ou seja, mercado expansionista, a surfar-se uma onda com o vento nas costas e a chegar ao areal de forma pacífica. Era a onda perfeita. E agora isto está a exigir aquilo que nós falámos ainda há bocado de manhã.
ou seja, um serviço de consultoria, de qualidade, uma comunicação assertiva, transparência no processo, utilizar ferramentas para além do Casafari, do Confidencial, do Rétia, porque todas essas informações são importantes, mas não são detalhistas. E não são genéricas. E não são só essas ferramentas, não podem ser só Qual é essas o conselho que tu dás a alguém que queira vir para esta atividade, ok? E que, ou que esteja na atividade neste momento, mas que não seja dentro daqueles que estão a faturar? Porque esses são bons profissionais, são excelentes profissionais e tal e qual como tu disseste, são pessoas que estudam, que analisam, que têm um horário de trabalho, que têm disciplina, que têm capacidade de adaptação às microcrises. O que é que tu poderias dizer a estas pessoas? Eu acho que primeiro as oportunidades são para todos têm o direito de ir tentar. Vou utilizar o exemplo que estávamos a falar e que tu disseste agora da onda. A onda, e eu não faço surf, mas sou de uma terra de surfistas, né? Peniche, vai lá muita gente fazer surf, a onda acaba. A onda vem, é perfeita, tubo, maravilha, sol, tudo, fotografia, mas depois acaba. E o que é que se tem que fazer? Ir para baixo d'água e remar. É essa parte do remar para ir para o outside, para voltar a apanhar a seguinte, que muita gente não está a fazer. Ou seja, entraram, apanharam uma onda e disseram: uau, isto é muito bom, isto é só ganhar dinheiro e é só ir ali e tal. A parte chata é que não estão com muita vontade de remar para voltar para apanhar a próxima. E isso é essencial. Senão o que é que acontece? Vão dar à praia e acabou-se o surf, acabou-se a onda. O que eu quero dizer com este exemplo é que vêm mais ondas, isto vai continuar. Não são todas perfeitas, não são todas boas, mas vai continuar a haver ondas. Só as vai apanhar quem fizer por isso. Tem que voltar lá atrás, tem que reaprender, se readaptar, como estávamos a falar há pouco. Reinventar, adaptar-se às novas técnicas. Há 10 anos era impensável vender-se uma casa pelo Facebook, pelo Instagram, ou vender-se uma casa à distância. Tipo, uma pessoa faz um vídeo e alguém compra uma casa de 1 milhão, assim, com um videozinho, compra várias. Nós vendemos casas, nós no mercado, não é só nós fora da frente, no mercado há casas vendidas à distância, de diferentes valores, mas para isso tem que haver um conjunto de coisas, tem que haver credibilidade da marca, e isso demora tempo a construir, e a ter uma boa estrutura à volta de serviço, de departamentos, e o profissional em si tem que se dedicar, tem que ir atrás. Portanto, num momento, e como tu dizes, nessa análise de números e muito bem feita, em que houve muitas transações, mas se olharmos para os 40 mil, então houve muita gente que não faturou. Então, alguns poderão não ter, desculpem a expressão, mas jeito para isto. E há outras profissões. Porquê? Porque, por vezes, já há uma guerra, um esforço incrível de recrutamento, que se recruta por vezes pessoas que nada têm a ver com este mundo. Eu compreendo que existe essa necessidade de recrutamento, mas acho que quando se faz esse recrutamento, e eu não sou profissional de recursos humanos, portanto eu nunca fiz uma entrevista de emprego, o que eu tenho é conversas com pessoas com quem eu recruto e tento perceber os valores da pessoa, a ambição da pessoa e que objetivos é que tem, e se enquadra, caso não saiba nada disto, se enquadra nos valores da empresa e na minha forma de trabalhar. Depois temos que os criar. Os top producers que eu tenho na minha equipa nunca tinham feito nada disto. Vêm de áreas diferentes, da informática, da arte, do design, e é possível? É. Mas tem que haver bastante trabalho. Tem que haver a capacidade de levar com outras ondas em cima, não conseguir apanhar, ver os outros a apanhar, mas o que é que se tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer para apanhar a onda como ele? Resiliência, adaptação e esforço. Treino. Não entendo como é que alguém consegue fazer um bom serviço ao angariar um móvel se não fizer uma boa apresentação de serviços, com um conjunto de dados, como estávamos a falar, que têm que ser colocados, seja de marketing, que a promoção é uma parte importante, seja de análise de mercado com os comparativos, com as 3 ferramentas que falámos, ou com outras que temos que criar, como tu próprio disseste hoje de manhã. A nossa base de dados, não é? A nossa base de dados, o nosso histórico, a nossa sensibilidade, o que é que se está a passar. Há um imóvel que agora pode valer X por metro quadrado, porque não há mais nenhum no momento. Mas se houver mais 2 idênticos, já se coloca em questão o valor daquele imóvel. Portanto, é uma adaptação. Então temos que ter a capacidade para analisar isso e dizer ao cliente: olha, provavelmente já não vai ser este valor. Porquê? Porque a lei do mercado fez com que houvesse mais oferta. Portanto, o seu vizinho de cima e o seu vizinho do lado também têm apartamentos idênticos à venda e então já não podemos ter este valor no imóvel. Vamos reajustar, vamos falar com o cliente, vamos explicar isso ao cliente. Ou seja, nós temos que estar muito atentos a todos estes detalhes. Eu também sou cliente de casa, eu também já comprei casa, né? Vivo numa casa, e eu achei incrível
Encontrei 2 ou 3 bons profissionais, mas infelizmente foram 2 ou 3. A maioria não fez acompanhamento, não ouviu o que eu disse, não me qualificaram. E depois aquela máxima de alguém abrir uma porta, abre uma divisão onde está um fogão e diz aqui é a cozinha, uau, a cozinha tem fogão. E no outro onde está um lavatório e diz aqui é a casa de banho, uau! Espetacular. Isso não pode ser. Mas há tantos assim. E depois quando uma pessoa diz eu preciso de X quartos e preciso de uma garagem assim, a pessoa não liga e vai mostrar uma coisa que não tem garagem. E isto aconteceu comigo. O que é que eu quero dizer com isto? E vou dar um exemplo que é, eu tenho um carro que não cabe em todas as garagens e eu dizia sempre, tem que ter 2,15 metros no mínimo de altura e tem que isto e tem que ter aquilo. E depois ia ver e não tinha. Não faz mal se estaciona na rua, mas quem disse? Isso é o Quem que é é bom para que ti, não é disse? para mim. Portanto, Claro. eu estou a dar um pequeno exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, mas que acontece com os nossos clientes diariamente. Nós temos que ouvir os clientes, temos que perceber o que é importante para eles, seja lá o que for, e temos que ir procurar a solução para eles. E isso requer muito trabalho. Não podemos ser mostrador de casas, temos que ser profissionais, temos que acrescentar valor, temos que ir atrás. Porque o receber uma lead, mostrar um imóvel, fazer um clique num botão e já está... Epá, então não éramos 40 mil, éramos 89 mil, porque toda a gente queria fazer isto. Portanto, não pode ser. Eu acho que, por vezes, estas dificuldades fazem com que seja um filtro natural e algumas pessoas acabam por não continuar. Mas dentro de tudo isto em que tem a ver com cada um, há uma coisa que eu acho que faz muita diferença, é para onde vamos. Quando alguém escolhe ir para uma empresa ou para uma equipa, deve escolher com quem vai trabalhar, se revê naqueles valores daquela marca ou daquela empresa e que líder é que vai ter. E há pessoas que necessitam de mais acompanhamento do que outros. Então é importante que as pessoas tenham noção disso, não vão na maré, escolham para onde querem ir e onde se revêem. E é muito, muito, muito importante que as empresas e os líderes que as recebam os ajudem, lhes deem ferramentas para isso, os formem e lhes deem apoio, para eles poderem voar, para eles poderem crescer e criar a sua independência dentro dos procedimentos de cada marca. Desculpa, claro. Alonguei-me um pouco com esta. Não alongaste nada, foi espetacular, pelo contrário. Eu tirava 3 notas fundamentais. Primeira nota, capacidade de resiliência, não é? Capacidade de sofrimento, capacidade de aguentar o impacto, não é? E todas estas microcrises, porque nós estamos a fazer gestões praticamente de microcrises, não é? Ou seja, porque temos zonas da cidade completamente distintas, com panoramas completamente distintos também. Depois as pessoas escolherem uma empresa que lhes proporcione estrutura, não é? Visão, com valores, com uma cultura, com missão, com propósito, com objetivos, orientadas para servir, neste caso, o talento, digamos assim, não é? E depois as pessoas terem capacidade de querer aprenderem, de se formarem, de desenvolverem novas capacidades, digamos assim, de autoconhecimento. E crescerem como profissional, exatamente. Pessoas. Muito isso bem, é essencial. acho Isso deixas aqui guidelines espetaculares, não é? Orientações espetaculares. É uma parte que quem está atrás das marcas, quem está atrás das empresas, das agências, tem essa responsabilidade. Preparar e transmitir esses valores. E temos que caminhar todos para aí. Já há alguns bons exemplos, temos alguns bons exemplos nessa área, como temos acompanhado, mas tem que se continuar a fazer esse trabalho. Sempre. Boa. Porque o que toda a gente procura é o sucesso, mas o sucesso não é um botão que se clica e que já está. Computador. Se não era ótimo, eu comprava 3 botões desses. Ainda vai um a variar e o outro... Ainda dava para os filhos e para os amigos, para os familiares. Portanto, não dá. Temos mesmo que ter essa capacidade de resiliência, de ir atrás, dói, mas é todos esses serviços, toda essa preparação, todo esse percurso, aí sim vai dar a um sítio que se chama sucesso. Seja lá o que seja para cada um. Para determinadas pessoas é ganhar muito dinheiro, para outras é sentirem-se realizadas, felizes, ajudarem o próximo. Ok, mas há esse caminho para chegar lá. Não é o querer saltar isto tudo. Isso não dá. Senão havia aí Mourinhos e Ronaldos a dar com pau. Nunca mais acabamos. Olha, Rui, falaste no segmento internacional, não é? Eu gosto de analisar, de perceber por onde é que vão as coisas. Tem-se feito um burburinho gigante sobre o segmento internacional. E dos 34 mil imóveis transacionados no primeiro trimestre de 2023, apenas 2.500 foram vendidos a pessoas fora
território português, digamos assim, com NIF europeu ou fora da União Europeia. O que é que isto significa? Os próprios clientes internacionais começam a ver que os valores das propriedades estão de tal forma inflacionados que estão a procurar outros países no mundo? Será esse o primeiro sinal? É um dos sinais, claramente. É um dos sinais, mas acho que também temos outros fatores, para além da nossa atividade e do nosso empenho e da nossa dedicação. E das políticas? As questões políticas nós temos sentido, nós trabalhamos sempre, em 2019 tivemos 40 e tal diferentes nacionalidades, 44 ou 48, no ano seguinte foi o Covid, foi uma paragem para toda a gente, mas nos anos seguintes temos sempre acima de 35, 38 nacionalidades diferentes, com culturas diferentes, mas todos pretendem a mesma coisa, fazer um bom negócio e que faça sentido. Ora, não pode ser na questão dos temas políticos, não pode ser prometermos agora uma coisa e no ano a seguir fazer outra. Ou então dizer que vai acontecer assim e depois acontecer assado. Isso vai retirar credibilidade ao país, aos negócios, aos investimentos. Nós trabalhamos muito com promotores imobiliários, portugueses e estrangeiros. E há promotores imobiliários que há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, fizeram investimentos no nosso país, na nossa cidade, em que foi muito importante para a valorização da nossa cidade. Lisboa está cada vez mais bonita, porque houve um investimento muito grande de diversos promotores e investidores na reabilitação urbana. Havia muitas ruas na Baixa e noutros bairros feios, cinzentos, com edifícios abandonados. Hoje em dia isso cada vez é menos, mas ainda existe. Mas porquê? Porque criámos atratividade a promotores e investidores estrangeiros, que deram força também aos nacionais, porque o mercado melhorou, em fazer esse investimento, e como é óbvio, toda a gente que faz um investimento procura um retorno, nem que seja uma pessoa que vai comprar um pacote de bolachas, está a fazer um investimento e o retorno é comer a bolachinha. Se abre o pacote e se estão estragadas fica chateado, ou se ele cai dentro da água e estragam-se. Portanto, ninguém pretende fazer um investimento mau. Portanto, é perfeitamente legítimo que os investidores estrangeiros venham para Portugal para poder ganhar dinheiro, mas eles vêm proporcionar muitas outras coisas. O mercado de trabalho, dinâmica nos mercados, dinâmica na economia. Ora, o que aconteceu foi que fez essa publicidade. Realmente Portugal tem coisas fantásticas e eles fizeram investimentos. Nós temos promotores que fizeram esses investimentos, colocaram projetos, os projetos estão a... e de repente querem acabar com a Golden Visa, com o residente habitual, acabar com as licenças da AEL, uma série de coisas. Tudo isso tem impacto. Eu não retiro daqui a preocupação da pessoa que vive nos bairros de Lisboa, ver que o mercado está a tornar-se muito competitivo e que fica em risco a possibilidade de viverem lá. É uma verdade. Mas as entidades que tomam por vezes decisões do 8 ao 80 e que agora é, agora já não é, também podiam evitar isso. Podiam ter criado regras. Estão a demonstrar um bocadinho também sinais de fraqueza, não é? De muita fraqueza. Infelizmente, nós ouvimos de vários clientes, não só investidores, pessoas que querem vir para cá para estudar, para trabalhar, para viver, que é legítimo, que deixam de confiar nas entidades e perguntam-nos a nós, profissionais imobiliários, o que é que vai acontecer. Infelizmente, a varinha mágica que comprei para a minha filha não está a dar resultado. Eu tento bater, mas ela não me dá essas informações de eu adivinhar o futuro. Então o que acontece é realmente a expectativa que foi criada com diversas decisões políticas foram alteradas, que foram todas transformadas, não se sabe muito bem em quê. Isso tem um impacto brutal no mercado e na vida de cada um. Há pessoas que estavam a fazer conta em colocar um investimento no mercado e agora já não dá. Porquê? Estava previsto ser aquela tipologia, naquela localização. Então isso agora já não há. Então aceitaram o dinheiro de investimento no projeto, nas licenças, em tudo isso. Mas agora a pessoa constrói e já não dá para se utilizar para aquilo. É péssimo. Então todo este conjunto de alterações retira muita credibilidade e isso é um dos fatores que pode estar a afetar a vinda de clientes estrangeiros para Portugal. Mas como eu disse há pouco, criou-se o fantasma do Golden Visa. O Golden Visa nunca foi muito significativo no número de imóveis vendidos em Portugal. Eu agora não tenho de cor os números, mas não é significativo e isso aparece, é muito residual. Portanto, criou-se ali umas notícias e um burburinho gigante. Já não se fazia nas zonas costeiras. Portanto, não é por aí. Acho que devemos estar preocupados e, como cidadãos, devemos ter atenção em quem nos representa, em quem toma decisões, que decisões é que estão a tomar, porque isso tem impacto. Porque soube muito bem nos últimos 5, 6 anos, pintores, pedreiros, advogados, decoradores, eletricistas, toda a gente tem trabalho
inclusive os mediadores, porque quem está neste meio não é só os mediadores, é o construtor. Anda tanta gente à volta, então tudo isto fez mexer a economia. Então agora está-se a deitar tudo a perder? Está-se a dizer que não a tudo, só porque sim, de uma forma desmedida, então daqui a 2, 3 anos, depois já se quer outra vez? Sabes, aquilo que me tem preocupado mais tem sido até as pessoas dos AELs. Pequenos investidores, famílias que tinham as suas poupanças, com grande juntaram esforço. a sua vida toda, se for preciso, as suas poupanças. Há pessoas que se reformaram e investiram em 2, 3 imóveis, inclusivamente contraíram crédito à habitação, estão a dar emprego. E hoje em dia, ou seja, temos a falar de um mercado, por exemplo, em Lisboa, o AEL representa 6%. Quer dizer, é muito residual. Sim, sim. E hoje em dia um condómino pode dizer, não, acaba com o teu negócio e fecha a tua porta. E como é que ele paga contas? E quando é que vai as pessoas trabalham com ele? Como é que ele vai pagar o condomínio? Como é que, ou seja, acho que estamos a entrar por umas medidas altamente extremistas, além de não parecer. Não é? Mas são extremistas. Parece que é democracia, mas não está a dar muito esse entendimento. E a minha preocupação é com estas famílias. Não é? Vão fazer o quê? Não é? Ok, vamos meter mais imóveis no mercado. A zona histórica estava vazia. Não havia residentes na zona histórica. Hoje em dia as zonas históricas têm vida. Exatamente. Graça, Alfama, Baixa, Moraria, uma série de sítios que eram parados. Só havia pessoas nos centros populares. Sim. E era o que era. O que se via eram muitas bombas de incêndio, digamos assim, e zonas com problemas sociais acima da média. E hoje em dia está-se a acabar com isto tudo, não é? Está-se a acabar com o investimento internacional, está-se a acabar com o AEL, que traz imenso turismo, não é? E que é importante, primeiro porque o turismo é um grande motor da nossa economia. Acho que é evidente, não é só a Alta Europa, não é só... Portanto, o turismo é incrível o impacto que tem na nossa economia, na nossa sociedade. Mas também porque não há camas suficientes. Nós tivemos já várias vezes grandes eventos, como temos agora as Jornadas Mundiais da Juventude, em que não há alojamento suficiente. Pronto, não há. E porquê é que está a esse valor? Porque não há. Não há. Há pessoas que se podem estar a aproveitar, podem. É surreal? É. Mas porque não há. Então, não há hotéis suficientes e nós sentimos isso também no mercado, uma procura grande de hotéis, já há muitos anos, não é só agora, não há hotéis suficientes, demora tempo a construir, demora tempo a licenciar e a verdade é que o nosso país e a nossa cidade tem muita atratividade, é muito interessante e ainda bem que eles vêm cá, ainda bem que veio cá o Web Summit, que vem as jornadas, todos estes grandes eventos, como outros pequenos que por vezes não damos por ela e que nos traz cá muita gente de várias empresas. Agora, temos que ir acompanhando este crescimento. Temos que olhar para os bons exemplos de alguns países nórdicos, provavelmente, que é ir-nos preparando para isto. E se no primeiro Web Summit se sentiu aquilo, vamos evitar que no segundo volte a acontecer. Não. Comenta-se, faz-se uns jornais, esquece e no ano a seguir acontece. Faz um pouco lembrar os incêndios. Agora estamos outra vez com as notícias dos incêndios todos os dias. Mas a partir de setembro, a malta já não se lembra muito bem quem é que são os bombeiros ou o que é que eles precisam. Se ainda precisam de água e de leite ou não, ou se é preciso limpar as ervas ou não. Então no imobiliário está a acontecer isso. Está-se a reagir no momento e está-se a tomar decisões por questões políticas. Medidas reativas, não é? Reativas, mas sem pensar no futuro, sem pensar em ter algo que seja consolidado, que tenha uma razão de ser e que se esteja a pensar a 1, a 10 e a 20 ou 30 anos. E isso não está a acontecer. E os estrangeiros, muitos deles, fazem uma análise muito mais profunda do que alguns portugueses. Claro. Porquê? Então vão para um país que não é deles, portanto o investimento que vão fazer... O cálculo do risco é superior. É superior. Então é óbvio que eles vão estar atentos a tudo isso. E se eles forem ao Google, veem as notícias em que agora é, amanhã não é. Agora são bem-vindos, no outro dia não são bem-vindos. Então, eu fico, não é? Vale a pena ir para lá? Se calhar não. Porquê? Porque entretanto houve outros países que viram aí uma oportunidade e começaram a fazer. Claro. Olha, Rui, estamos quase a terminar. Está bem? Obrigado. Mas antes de terminarmos, vamos só fazer aqui mais uma breve conta aos dois. Uma conta simples. E tem sido uma grande preocupação. Destes 34 mil imóveis, 84% foi vendido a famílias portuguesas. Ou seja, daquele mito que se fala do cliente internacional, não é? Contabilisticamente e factualmente não corresponde ao show-off que se faz. Não é? É aquilo que se vende. Além de que Portugal já não é uma moda, está no radar.
Isso é evidente. Isso é evidente e as pessoas que têm vindo, nós temos acompanhado muitos projetos de clientes americanos, porque sabes, a nossa força maior de marca é na América e eles não vêm para passear, vêm para trabalhar, vêm para estudar, vêm para se estabelecer e porque de facto olham para Portugal como um país de inclusão. Temos 850 mil quilómetros de costa, invejável, temos 3 mil quilómetros de autoestrada, 300 dias de sol, temos uma gastronomia fantástica. Fazemos parte da NATO e somos uma moeda europeia que também dá confiança. E uma das coisas que se valoriza muito é nós somos neste momento e atualmente, mediante todas estas crises que existem, microcrises, tens uma Alemanha em default neste momento, grandes empresas centenárias a fechar e a despedir os seus colaboradores, está devastador na Alemanha neste momento. Nós estamos em cerca de 36º lugar em 140 economias, estamos numa posição muito positiva a nível de economia. No meio disto tudo não estamos ainda em recessão, não é? Mas a verdade é que tu hoje, pedindo uma simulação bancária, vamos fazer umas contas simples, para 250 mil euros, um financiamento a 35 anos, com uma taxa de Euribor a 4%, vai para um financiamento de 1.200 euros mensais. Okay? Mais seguros, mais IMI, mais condomínio, mais despesas convencionais. A questão ainda come, ainda veste, ainda se calça, ainda escolas. Continuando nestas contas, nós pegamos fácil, alguém para conseguir neste momento um financiamento de 250 mil euros tem que oferir no mínimo 4 mil euros mensais. O que não é a realidade do nosso país. Se nós formos ver, 60% da população ganha abaixo de 1.000 euros. 60%. 20% da população portuguesa ganha mais de 2.500 euros por mês. Primeiro, as pessoas não têm capacidade financeira. Segundo, porque os bancos não vão financiar, porque clientes de risco, desde a Troika, que todos os critérios têm sido muito mais apertados, e ainda bem, e todas as medidas políticas que hoje existem de apoio social. Mas onde é que estão estes imóveis de 250 mil euros? Aí está. Há falta de imóveis por um conjunto de fatores que não é nenhuma bolha, como às vezes se tenta dizer. A verdade é que os imóveis, não existe muita oferta de imóveis nesse valor, mas é fruto de um conjunto de coisas que já vem atrás. Porque se deixou de construir, deixou de haver oferta e faz com que o que existe esteja muito caro. Tenta-se, em alguns artigos... Mas mesmo a construção nova... a construção nova é porque ainda... T3 fora de Lisboa, 400 mil euros, 500. Sim. Quer dizer, onde é que está imóveis para estas famílias? Tem que se construir. E tem que se construir com uma série de benefícios, porque, por vezes, o Estado ajuda numa série de coisas. Vá-se lá tentar perceber se faz sentido ou não faz sentido. Mas temos um problema que não é de agora, já é de décadas, o problema da habitação em Portugal, e eu não sou político e não sou nada virado para as políticas, mas é uma realidade. Temos que estudar, não é? Para aconselhar também temos os que nossos tentar clientes. perceber o que é que está a passar. Claramente que há um conjunto de coisas que podia ser feito. Na minha opinião, não é... As pessoas, por vezes, não entendem porque é que não se constrói mais. Poder-se-ia construir mais, mas também depois não há mão de obra, então encarece o custo de metro quadrado na construção. Depois, porque um projeto demora 3, 4 anos a ser aprovado, e depois, quando é aprovado, ainda falta a ocupação de via pública, ainda falta isto, ainda falta aquilo. Entretanto, com estas questões de Covid, guerra, os materiais estão mais caros, então um investidor inicialmente, há 4 anos atrás, fez uns cálculos, fez um investimento, a aquisição do terreno ou do imóvel, e depois quando chega lá à frente diz, então, mas isto já não dá, isto já não fecha contas. Obviamente tem que aumentar o valor do imóvel. E o imóvel acaba por se vender. Vendem alguns que tenham qualidade, que sejam em boas localizações, vendem. A verdade é que depois há esse conjunto de famílias que não têm capacidade para e vão vender para onde? Vão viver para onde? Perdão. Não consegue ir viver para uma tenda, para um sítio qualquer, porque até isso já está caro e não há tendas, né? Isto é uma brincadeira, é assim uma coisa que sai fora, mas é a realidade, as pessoas têm que viver em algum lado. Depois temos outro problema à volta disso, que é, ok, então tem que sair dentro das cidades, ok, vamos sair dentro das cidades, mas depois como é que entramos nelas? Não há uma rede de transportes, não se está preparado para isso. Eu vivo a 11 km do centro da cidade onde trabalho e demoro 1 hora todos os dias. Vem de transportes. Quais?
Como? Claro. Há pessoas que vêm, claro que sim, mas demoram 2-3 horas e isso depois não é equilibrado. Ou seja, as pessoas têm um conjunto de coisas, depois a escola dos miúdos, depois quais são os horários, um conjunto de coisas. Isto tudo está tudo ligado a essa questão que é uma família com 2 filhos que tenham um ordenado médio de 1.500 ou 1.800 euros, como é que compram uma casa na zona onde estão, quando ainda têm essas despesas todas, como? Obviamente não vão conseguir, porque o banco vai rejeitar o crédito, ou vai dizer que a taxa de esforço é enorme. E depois com estas questões todas de taxa de juros aumentar. Portanto, se ele agora já não consegue, com esta previsão, não é, ou previsibilidade de ainda vai aumentar mais, mas como? Eu acredito que... Os preços estão a ajustar já nos últimos meses. Estão em algumas coisas. Não, as tipologias T2 mas e T3. eu acho que deveria de haver algumas ajudas também para quem promove esse investimento, para os promotores imobiliários, para os construtores, agilizar mais os processos. Não faz sentido demorar-se 2, 3, 4 anos às vezes a aprovarem coisas. Isso tem que mexer, isso tem que andar, tem que se fomentar a que haja mais investimento. E depois eu acho que, por exemplo, quando houve agora esta famosa ideia do Estado com mais habitação, ok, então a solução deles foi o quê? Foi solucionar os problemas com os outros. Não, vamos lá ter calma. O maior proprietário do país, e o povo fez e muito bem, começou a identificar nas redes sociais os imóveis do Estado que estão nas diversas terras, que não é só cidades, é nas aldeias, nas vilas, nas cidades, por esse país fora. Tudo abandonado. E é incrível como está tudo abandonado. Então não faria sentido isso já ter sido identificado há muitos anos atrás. E pior, o Estado, a maior parte das vezes, é inclino. Tem tanto património e depois torna-se inclino dos Vai arrendar. Vai arrendar. Ou seja, por exemplo, tu acabaste com o Tribunal da Boa Hora e és inclino do Parque das Nações. Exatamente. Não é? Eu quando digo é porque o Estado somos nós, não é? Sim, estamos todos a pagar isto tudo. Estamos todos a pagar. Então, tudo isto, às vezes nós tentamos pensar, então, mas como é que essa família vai resolver? Qual é que é o problema? O problema é que as casas estão caras ou os estrangeiros estão aí. Não, vem muito para trás disso. Porque como tu disseste e muito bem com os números, não são assim tantos estrangeiros, até estão a diminuir. Está a haver um reajuste dos preços, está assim, mas continua puxado para as famílias que têm ordenados baixos. O tempo de absorção está a aumentar em vários bairros, por exemplo, em Alvalade, que é o nosso bairro, já está na ordem dos 6 meses, 5,5. Notas que já os imóveis já demoram mais tempo, já há menos compradores. Vai ter que haver esse reajuste. Ou seja, agora a questão é que estas medidas que foram todas colocadas, e tu já mencionaste algumas, e poderíamos aqui fazer mais um podcast só com este tema, que não é um momento, mas isto vai demorar. Todas estas medidas vão demorar até entrar, porque o facto de existir menos oferta, não é? Mas a realidade é que estás a vender neste momento cerca de menos 50 mil imóveis do que o ano passado. Sim. Não é? E os valores não estão a crescer como estavam a crescer 2 dígitos ao ano, como tem sido nos últimos anos. Não era sustentável também. Portanto, foi uma oportunidade, óbvio, mas não era sustentável. Óbvio, tinha que abrandar e voltar. Eu continuo a achar que os imóveis nas diferentes zonas terão valorização. Portanto, ou seja, quem comprar hoje não vai perder dinheiro amanhã, a não ser casos muito pontuais. Vai continuar a haver a valorização dos imóveis. Não vai ser em valores tão altos e tão rápido. E nas medidas que estão a tomar, como dizes muito bem, não vai ser para já. E eu acho que não vão ser suficientes. Portanto, mesmo essas que se estão a tomar não vão ser suficientes, não vão ser para já. Vai haver aqui um período difícil, principalmente para a classe média, que é quem sente mais isto. A classe mais baixa tem mais apoios, a classe média não tem apoios, mas também não tem a capacidade financeira da classe média alta ou alta. Portanto, estão ali um pouco entre a espada e a parede, estão ali reféns um pouco de tudo isto. E a classe média é muito importante para uma sociedade e para um país, portanto, eu diria que é essencial, então tem que se olhar para isso. Nós que trabalhamos o mercado mais alto, premium, luxo, não estamos a sentir quebras no mercado, continua a haver muita procura, mas o que estamos a sentir é as nacionalidades estão a mudar, estão a aparecer muitos portugueses a conseguir ter capacidade para isso, mas é um nicho de mercado. Não é um mass market, é muito residual. Portanto, a nossa realidade não é a realidade de um país como um todo. Portanto, é questões residuais, mas isso é aqui e julgo eu que é em todo lado. Portanto, acho que estas medidas, algumas podem ajudar em algumas coisas, não são significativas, não são a resolução do problema. Claro. A resolução do problema está muito para além disso
e vai continuar a ser duro para as famílias. Muito bem, Rui, olha, vamos então dar como encerrado este nosso terceiro episódio do podcast Rerun This City. Foi um gosto muito grande estar aqui contigo. Enorme prazer. Muito obrigado por este bocadinho. Eu já levei na cabeça 2 vezes que já estamos o horário, por isso é melhor terminarmos. Muito. Enquanto estas medidas vão ser aplicadas do pacote mais habitação, vamos aguardar o que é que vai acontecer e em breve também vamos estar juntos para poder falar sobre isso. Por isso, a vocês que estão por aí, muito obrigado por estarem connosco, foi uma honra e até breve, e vamos ver quem será o nosso próximo convidado para o 4º episódio. Até já. Muito obrigado.